Tem rádio na Inglaterra afirmando que Antony pode pintar como reforço do Flamengo em janeiro de 2025. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre a previsão de um vidente para Corinthians e Racing, quem passa para a final da Sul-Americana. Te atualizo também sobre o Palmeiras. Informação importante que tem a ver com a chegada de Rubem Amorim ao Manchester United e risco de Abel Ferreira receber oferta do Sporting. Para completar Rian na mira de John Textor, falo também a respeito das últimas do mercado, bastidores, finanças e só uma tragédia eliminando o Galo na Libertadores da América. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. Quero colocar na tela jogos da Libertadores e da Sul-Americana nesse meio de semana com os meus palpites. Começando com a Libertadores, que tem partida nessa noite. Vou de vitória do River Plate contra o Galo, mas acredito na classificação atleticana. Na quarta-feira tem Peñarol e Botafogo, imagino, aposto, acredito no empate. Já na Sul-Americana, jogos na quarta e quinta, começando com Lanús e Cruzeiro, vou de empate para Racing e Corinthians, prevejo a vitória do Racing. E você gosta de futebol? Vem se divertir comigo na Betano. Para participar é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro. Importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com muita responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Rodri, eleito bola de ouro nessa segunda-feira, o volante espanhol em meio à comemoração pelo prêmio zombou de Vinícius Júnior. Ele foi a um restaurante com a família e jogadores do Manchester City e gritou Vinícius tchau, 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 naquela música que a gente conheceu por conta de uma série espanhola. O vídeo chegou a ser publicado e apagado logo depois pelo Manchester City. Preciso contar que o Al-Ahly do Egito é o primeiro time classificado para a semifinal do Mundial de Clubes que acontece em dezembro. Nessa terça-feira, o Al-Ahly venceu por 3-2 o Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos, dirigido por Hernan Crespo. Dessa maneira, esse time será adversário de um brasileiro, se o Botafogo ou o Atlético se sagrarem campeões da Libertadores e passarem nas quartas de final do Mundial de Clubes pelo Pachuca, jogo marcado para 11 de dezembro. Quero contar também que Neymar ficou em um camarote assistindo a vitória por 4-1 do Al Hilal contra o Al-Tay em jogo da Copa do Rei da Arábia Saudita, partida que garantiu avanço para as quartas de final. Já Felipe Melo, que prevê sua aposentadoria no fim do ano que vem, negocia com um parceiro para a compra da SAF do Americano de Campos, time tradicional do Rio de Janeiro que disputa a segunda divisão. A saideira do giro de notícias, Rafa Silva expulso depois de 3 segundos em jogo do Cruzeiro no final de semana, após dar uma cotovelada num jogador do Atlético Paranaense, foi convocado para prestar depoimento na CPI de manipulação de jogos que acontece no Senado Federal. Quero falar agora sobre o Campeonato Carioca de 2025, que pode voltar a ter transmissão da TV Globo. Você vai lembrar que em 2020 houve um rompimento, tudo por causa de uma má relação do Flamengo com a Ferge e também com a Rede Globo. O contrato foi rescindido, na oportunidade o Flamengo trabalhava pela lei do mandante. Diante desse cenário, o Campeonato Carioca passou a ter dificuldade em vender direitos de transmissão e vem sendo exibido nos últimos anos pelo Band Esportes. Pois bem, de acordo com o jornalista Flávio Rico, negociações bastante avançadas para que a Globo, em parceria com a Band, faça a transmissão de alguns dos jogos na próxima temporada com o aval do Flamengo e de todos os outros grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Queria saber a sua opinião a respeito do tema, use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião. Só para lembrar, no vídeo da manhã já havia contado para vocês que Fluminense, Botafogo e Vasco não têm acordo com a Globo para o Campeonato Brasileiro e sim com a LFU. O Flamengo é o único representante carioca na Libra, mas ainda assim a Globo não vai ter o direito a transmitir todas as partidas do Flamengo. Ela vai exibir os 19 jogos do Flamengo como mandante e também quando o Flamengo for visitante e estiver enfrentando um time da Libra.
Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que faz jogo super importante contra o River Plate às 9h30 da noite dessa terça-feira, valendo vaga na final da Libertadores da América. Fui levantar o histórico do Galo na Libertadores para saber em quantas vezes ele acabou perdendo por resultados que o eliminariam nessa noite. Vale a lembrança de que com a vitória por 3-0 no jogo de ida, o Atlético pode perder por até 2 gols de diferença. Se perder por 3 gols, decisão por pênaltis, qualquer resultado com 4 ou mais gols de diferença e o Galo será eliminado. E depois de 14 participações em edições de Libertadores e 136 partidas, dá para contar que só uma derrota do Galo o eliminaria nessa noite. Foi para o Bolívar em 2000, derrota por 4-0 em La Paz. Teve também uma derrota em 2019 para o Cerro Porteño, fora de casa por 4-1 na fase de grupos, que se repetida levaria a decisão para pênaltis. Todas as outras derrotas não causariam a eliminação do Galo. Atlético que já jogou 10 vezes contra times argentinos na Libertadores da América como visitante, são 3 derrotas, nenhuma delas por mais de 2 gols de diferença. Qual o seu palpite para o jogo? Acho que o River Plate vence por 1-0, ou seja, resultado que põe o Galo na próxima fase. Preciso contar agora que o Manchester United vai anunciar nas próximas horas seu novo treinador, algo que pode ter interferência no Palmeiras. Rubem Amorim, treinador do Sporting, tem tudo acertado para ser o substituto de Erik ten Hag no gigante inglês. O Sporting, inclusive, já emitiu um comunicado anunciando que vai receber 10 milhões de euros, ou mais ou menos 62 milhões de reais, como multa rescisória pela quebra do contrato do Rubem Amorim, alguém que fez um trabalho espetacular à frente do clube. E é aí que o Palmeiras entra na parada. O Sporting vai precisar buscar um novo treinador. O treinador, o comandante palmeirense, tem excelente relação com o Sporting, foi atleta por lá e também trabalhou nas categorias de base. É sempre um nome especulado quando o Sporting precisa de um treinador. Mas o que eu posso contar para vocês logo de cara é que não há intenção no momento do Abel Ferreira em deixar o Palmeiras às vésperas da decisão do Campeonato Brasileiro e com o Super Mundial de Clubes para ser disputado na metade do ano que vem. O cenário ideal para a saída do Abel Ferreira do Palmeiras seria o Sporting esperar até o fim da temporada europeia, ou seja, até julho. Resta saber se o Sporting vai topar. Caso contrário, vai precisar buscar um outro treinador. Não estou botando muita fé de que o Abel seja convencido a deixar o Palmeiras nesse momento da temporada. Nem seria uma cifra muito alta, 3 milhões de euros, bem menos do que os 10 milhões de euros que o Sporting está faturando com o Manchester City, com o Manchester United, perdão. A questão é tirar o Abel em meio a uma disputa super importante e de um clube onde ele é extremamente relevante. Você, torcedor do Palmeiras, se preocupa com a situação ou entende ela como absolutamente normal? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Quero falar agora sobre Antony, que passou a ser especulado, de acordo com uma rádio britânica, como alvo do Flamengo para 2025. Notícia foi publicada pela rádio britânica chamada Talk Sport, que afirma que o Flamengo é um real candidato a contratar o Antony em janeiro do ano que vem. Que o Antony perdeu espaço no Manchester United, isso não é novidade. Atleta que custou 100 milhões de euros, o segundo reforço mais caro da história do gigante inglês. Temporada atual bem fraca, de poucas participações, e ele ainda teve recentemente uma lesão. Desde que foi contratado em agosto de 2022, foram só 87 partidas, com 12 gols e 5 assistências, números bem inferiores ao da sua passagem pelo Ajax, onde ele arrebentou. Pois bem, importante contar ou lembrar que o Antony é representado pelo Júnior Pedroso, o mesmo empresário do Gabigol, com quem Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia andaram tendo alguns problemas. O Júnior Pedroso e o Gabigol estão muito chateados, especialmente com o presidente Rodolfo Landim, que havia vetado um acordo já estabelecido para a prorrogação do contrato com o Gabigol. Esse acordo vinha sendo negociado há meses com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, os homens do departamento de futebol. Esse é só mais um dos enormes problemas se de fato o Flamengo tiver a intenção de contratar o Antony. Além da concorrência internacional, mesmo em fase ruim, o Antony sempre chama atenção. O Crystal Palace e o Newcastle da Inglaterra, além de times da própria Europa como a Ajax, seguem monitorando os passos do atleta. O United sabe que vai ter prejuízo se quiser vendê-lo, mas certamente 50, 60, 70 milhões de euros seria uma pedida do clube para negociar o Antony, que tem 24 anos de idade. Bora mudar de assunto e falar agora sobre o Vasco.
mais especificamente sobre Rian, que segue na mira de John Textor. O dono da SAF do Botafogo pretende comprar o Rian nas próximas semanas para decidir num futuro onde colocar o atacante de 18 anos de idade, que ainda não conseguiu explodir com a camisa vascaína, mas é tratado como a grande joia, o jogador mais valioso do atual elenco, aquele que pode garantir a maior quantia financeira em um negócio a curto e médio prazo. Importante lembrar também que o Rian tem contrato com o Vasco somente até dezembro de 2025 e diante da dificuldade da renovação do contrato, é provável que ele seja negociado na próxima janela de transferências. Multa rescisória de 80 milhões de euros, o Vasco sonha com algo na casa dos 15 milhões de euros para que possa negociá-lo. Recentemente, olheiros do Leão estiveram assistindo a Fluminense e Botafogo, ou melhor, Fluminense e Vasco, gostaram daquilo que viram do Rian e deram a aprovação para que a negociação seja concretizada. Agora é o Textor quem negocia com o Pedrinho e com os representantes do atleta Rian, que é filho de um ex-zagueiro, o Valquimar, que também teve passagem com a camisa Cruz Maltina. Pergunta que eu quero deixar para você, vascaíno: vale a pena vender o Rian? Qual o valor ideal para esse negócio? Já marca a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Bora fechar o vídeo com um assunto polêmico. Toda vez que eu trago a previsão de algum vidente, chove em comentários, positivos e negativos. Quero contar que o vidente Luiz Filho, do canal Renascer, ele é tarólogo e lê cartas, resolveu se pronunciar depois de fazer seu exercício de leitura de cartas para Racing e Corinthians, que se enfrentam na próxima quinta-feira, valendo vaga na final da Sul-Americana. Jogo de ida terminou empatado em 2-2. Se houver um novo empate, decisão para pênaltis. Se o Racing vencer, o Racing passa. Se o Corinthians vencer, dá timão. Importante contar que todos os ingressos para a partida já estão esgotados e o torcedor do Racing vai fazer enorme pressão. Pois bem, o tarólogo que postou a sua previsão e a sua leitura das cartas disse o seguinte: para ele há uma mudança e energias positivas a favor do Racing, principalmente por ter a vantagem de decidir dentro de casa. Depois de uma série de leituras e observações, ele finalizou a previsão dele afirmando que o Racing tem grande chance de classificação para a próxima fase e é o favorito para passar para a final da Sul-Americana. Confesso que não conheço o trabalho desse tarólogo, mas diante de todo o barulho que é feito toda vez que eu trago algum vidente trabalhando, acho legal deixar a opinião desse profissional. Você acredita em vidente? Você acredita em tarólogo? Acredita em quem lê as cartas? E mais do que isso, qual o seu palpite para o jogo? Acho que o Corinthians desperdiçou uma grande chance de vencer dentro de casa. E contra o Racing, dono do melhor ataque na Sul-Americana, campanha de 100% como mandante, imagino que o tarólogo tenha boa chance de acertar. Acho que o Racing é favorito para vencer. Você pensa o contrário? Pensa igual? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. A saideira sobre o timão: Deolane Bezerra, super conhecida, influenciadora digital, e Darwin da Silva Filho, que é CEO da Esportes da Sorte, a patrocinadora master do Corinthians, faltaram ao depoimento, à sessão que estava prevista para o depoimento deles nessa terça-feira na CPI de apostas do Senado. Eles conseguiram um habeas corpus e não apareceram. Jorge Cajuru, um dos senadores que lidera esse movimento, detonou especialmente a Deolane Bezerra, afirmando que quem não deve não teme. E aí? O que você pensa também sobre mais esse tema? Nos encontramos às 7 da noite. Tem programa do Nicola ao vivo. Combinado? Abraço, tchau.